Graça e paz, igreja. Amém? Graça e paz para você que está em casa, não pôde estar na casa do nosso Pai, né? Glória a Deus. Estamos aqui hoje para adorar e exaltar o nome do nosso Deus, que é o Todo-Poderoso, que não falha conosco, que está sempre à disposição. Basta nos dobrar diante dele, clamar e ele está conosco. Ele nos ouve. E hoje neste culto de adoração, porque devemos adorar primeiro, e cura e libertação, estamos aqui para receber do Senhor. Ele já está aqui, ele já se faz presente, ele já manifesta a sua graça e a sua glória. Os seus anjos já estão trabalhando por nós aqui. E você que está na casa do Pai, coloca-se de pé. Vamos agradecer por poder ter chegado neste momento à presença dele. Glorioso Deus e soberano Pai, Paizinho querido, diante de Ti nos colocamos neste momento para Te adorar e exaltar e glorificar o Teu nome, que é santo e que é todo poderoso, e que deu Seu único Filho, Senhor, na cruz do Calvário, para que morresse por nós, para nos trazer salvação, para nos trazer vida, para nos trazer cura, nos trazer libertação. Pai querido, obrigado por este momento, obrigado pela descida do Espírito Santo sobre as nossas vidas, para que nos pudéssemos nos dar força e força com abundância, ó Papai. Fica conosco, Pai, neste momento tão precioso, onde fazemos esta abertura do culto, Pai, para Te exaltar e glorificar o Teu nome, que é santo e que é poderoso. Obrigado, Jesus querido, obrigado, Senhor, obrigado, Papai do céu. Santo é o Teu nome. Você que está de pé, abre a palavra do Senhor no Salmo 16. Vamos ler o Salmo 16, do versículo 3 ao 8. Glória a Deus, aleluia, Jesus. O Senhor liberta, o Senhor dá cura. Nós temos a referência do nosso Deus, o Todo-Poderoso, que nos dá saúde física, saúde espiritual, saúde para o nosso corpo. Todos acharam? Amém? Glória a Deus. Salmo 116. Aleluia. Jesus, Ele pagou o preço na cruz do Calvário, a opressão toda que nós tínhamos que passar, Ele passou ali por nós. Amém? Glória a Deus. Cordéis de morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra minha alma. Piedoso é o Senhor e justo. O nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda aos simples e estava abatido, mas Ele me livrou. Volta minha alma e o teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Porque Tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, e os meus olhos das lágrimas, e os meus pés da queda. Amém? Até aqui. Glória a Deus. Pode se assentar. Santo é o Teu nome, Jesus. O Senhor ali na cruz, Ele levou todas as nossas enfermidades. Ele é a nossa base. Ele é a nossa força. Ele é o nosso socorro bem presente. A hora que estamos angustiados, tristes, abatidos, Ele se fez sacrifício na cruz do Calvário pelas nossas vidas. Ali Ele levou tudo que a gente precisava passar, Ele levou. E você? Você tem se colocado na presença de Deus? Será que eu tenho me colocado para que Ele venha limpar a nossa alma? Porque primeiro de tudo nós temos que ter alma liberta. Quando deixamos Ele libertar a nossa alma, o resto é consequência. Ele vem e faz tudo, porque nós temos que estar com a nossa alma livre do pecado, livre do mal, livre da maldade. Porque se não libertarmos, nós somos vazios. E vazio não somos nada. Por isso que temos que estar libertos. Deus, Ele nos consola, Ele tira o nosso choro, Ele tira a nossa dor, Ele nos livra do mal, Ele livra do pecado, das coisas erradas, das coisas ruins. Mas para isso temos que estar na presença dEle. Sem a presença dEle não somos nada, somos qualquer coisa. Às vezes até um cachorro ganha de nós, porque ele não tem
nada, ele só é um adorador de Deus. Mas nós temos que estar na presença do nosso Deus todos os momentos, se dobrando diante dele, buscando a face dele, não somente para ganharmos alguma coisa ou buscarmos alguma presença pequena. Hoje eu preciso de algo e eu tenho que encontrar a presença de Deus para que ele me abençoe. Não, temos que estar todos os momentos segurando forte para não cairmos, porque senão ficamos vazios sem a presença dele. E ele deixou o Espírito Santo para que a nossa alma se enchesse, tivesse sossego, tivéssemos compromisso e andar somente na presença do Senhor. Esse é o nosso verdadeiro temor de estar na presença de Deus. Todos os momentos buscar essa presença, esse Deus que pode todas as coisas. Ontem eu tive um livramento imenso. Eu fui abrir o portão e eu tenho um cachorrinho que eu ganhei da minha filha, tem 8 meses. E eu estou acostumada a pegar ele no colo e trazer ele aqui. E ontem os cachorros estavam todos latindo. E apertou a campainha, automaticamente eu catei ele. Quando eu peguei ele, ele automaticamente virou e pegou no meu nariz aqui. Irmãos, foi Deus que me deu o livramento. Ele não arrancou o meu nariz. A dor foi tão grande, foi tão terrível, foi tão assim, que eu achei que eu tinha ficado sem o nariz. Entendeu, irmãos? Foi o livramento de Deus. Mas ontem eu tinha orado 4 vezes. Eu levantei de manhã, eu orei. Na hora do almoço eu orei. À tarde eu orei. Como a gente tem um grupo que ora, eu orei. E consequentemente, antes de eu sair trabalhar à noite, eu orei. E o Senhor me deu esse grande livramento, irmãos, no final da noite. Por que que ele me deu o livramento? Porque eu estava na presença dele. Porque se ele toca em nós, nós temos que nos dobrar. Muitas vezes o Senhor está pedindo, vai orar. Está uma voz falando e nós não damos esta atenção para o Senhor. Mas ele quer nos livrar. E é por isso que ele nos livra. Porque temos que estar com esse contato, com essa intimidade, viver com ele, ter uma vida com ele. Porque se não tivermos essa vida, irmãos, é nada. Então temos que ver como comemos, como tomamos banho, como tomamos água. Nós temos que estar nessa presença até mais com Deus. Porque passamos às vezes no jejum, suportamos, mas sem a presença de Deus nenhum momento, irmãos. E se você quer esse Deus, se você ainda não tem, fica na presença desse Deus, receba Ele. Fala, hoje não saio daqui se não tiver esse Deus comigo para o resto da minha vida, em todos os momentos. Porque não é só na hora da nossa dor, na hora da nossa tristeza, na hora que estamos angustiados. Porque na angústia Ele nos livra, Ele nos socorre, Ele nos dá a presença dEle todos os momentos para nós. Amém? Nos colocar de pé e agradecer o Senhor, porque o Senhor tem um coração, irmãos, que basta nós nos dobrar e clamar, Senhor, venha ao nosso socorro. Jó sofreu tanto, teve um sofrimento imenso, perdeu tudo que ele tinha, mas o Senhor o resgatou, porque ele não deu ouvido para a mulher dele. Porque quando damos ouvido para aquele que está ao lado, muitas vezes ele quer nos derrubar, ele quer nos deixar lá embaixo. Mas Jó olhou para aquela mulher e disse, ela queria que ele abandonasse esse Deus, mas ele foi sábio, ele foi corajoso, mesmo na dor, mesmo naquele momento mais angustiante que ele estava ali, ele levantou a cabeça dele para o céu. Então, se você quer esse Deus, levanta a sua cabeça para o céu e adora esse Deus, busca esse Deus enquanto se pode achar, porque esta porta vai se fechar e você não vai poder encontrar mais esse Deus. E se você ficar, é uma tristeza muito grande. Por isso, se coloca diante desse Deus Todo-Poderoso e busca enquanto se pode achar. Não deixa nada passar, porque se você pode estar na presença dele, busque todos os momentos. Amém? Glorificado e exaltado ao Senhor. Deus, obrigado pela tua palavra, pelo teu carinho, papai do céu. Agora vem receber o nosso louvor, a nossa adoração, aquilo que temos de melhor para o nosso coração, para contigo, Pai. Não deixa, Senhor, o abatido, o desanimado, Senhor, Senhor, abater por causa de todas as coisas, mas o Senhor levanta, o Senhor o sustenta. Aquele que está triste, talvez lá em casa, Senhor, que não pode estar, mas que o Senhor alcança, que o Senhor renova, que o Senhor capacita, Pai, e que possamos olhar para o alto e ver que esse Todo-Poderoso não fecha os olhos, mas está todos os
momentos olhando para nós, papai do céu. Obrigado, Jesus, obrigado, papai. Obrigado, Senhor. Prepara a terra do nosso coração para também ouvir a tua palavra e podermos adorar a teu altar, Jesus querido. Trazer as nossas ofertas, os nossos dízimos com o nosso coração transbordando de alegria, papai. Prepara, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aplauda esse Deus todo-poderoso. Aleluia. Paz, igreja. Vamos declarar aqui. Você pode gritar em nós. E as lamparinas estão acesas. Só estou esperando. É só bater e eu vou abrir pra você entrar. É só bater e eu vou abrir pra você entrar. Coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando, vem, vamos dançar, Maranata, minhas lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater e eu vou abrir pra você entrar. É só bater e eu vou abrir pra você entrar. E eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando, vem, vamos dançar, Maranata, nos olhos eu não me imaginava, era tão lindo assim, era tão lindo assim, eu não
era tão lindo assim. Eu não esperava no meu lago, a minha casa pode morar aqui, pode morar aqui, pode morar aqui. Coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar, Maranata, Maranata. Maravilhoso, Jesus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Vamos declarar que Ele é santo. Sobre as os seus anos, sobre as vozes que vêm do teu altar, sobre as luzes, os seus relâmpagos, Ouve as vozes que vêm do teu altar. eu não conheço outra canção. Perfeição, eu não conheço outra canção e te descreva com perfeição. Santo, Santo, Deus poderoso. Deus poderoso, anciãos a adorar, já suas coroas no altar, as criaturas a cantar, dia e noite sem parar. Outra canção e te descreva com perfeição. Eu não conheço outra canção e te descreva com perfeição. Santo, Deus poderoso, Santo, Santo,
Glória a Deus. Shalom, amados, graça e paz do Senhor. Boa noite. Toda honra e toda glória seja dada ao nosso Deus, amém? Deus é bom demais. Você pode se sentar. Quero convidar o pastor Gerson, um amigo nosso de muito tempo. Glória a Deus. Um bom tempo, né, pastor Gerson? A gente se conhece pelo menos uns 30 anos. Pode vir, pastor. Vamos ouvir uma saudação do pastor. Glória a Deus. Ele, a família, a pastora Nilce, são pessoas que nós amamos muito, a Sária, a sua família. Fique à vontade, pastor. A paz seja convosco, igreja. Amém. Aleluia. Com muita alegria, eu vim aqui hoje com o nosso irmão Antônio e compartilhar das bênçãos com a igreja, com a pastora Cristiane, pastor Oswaldo. Esse casal mora no nosso coração, irmãos. Amém. Nós amamos esse casal. Estamos aqui hoje, né? Dando glória com vocês e sabendo que nós vamos sair daqui hoje abençoados, né? Amém? Porque Jesus é bom, Jesus é maravilhoso, igreja. Jesus, aleluia, Ele cura, Jesus, Ele salva, Jesus batiza com o Espírito Santo. Toda honra, toda glória seja dada, aleluia, a esse Deus. Nos Salmos, irmãos, no Salmo 125, o salmista disse assim: os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Obrigado, Deus. Nós vemos dias, nós estamos vivendo momentos difíceis, irmãos, na terra, em que as escrituras se cumprem. Tudo que Jesus falou e ensinou está se cumprindo a respeito da volta de Jesus, o arrebatamento da igreja, a qual nós devemos estar preparados, a igreja, para nós, conforme a Bíblia está dizendo, a encontrar com o Senhor nos ares. E os dias, como Paulo mencionou e disse, que serão dias difíceis, trabalhosos, que surgiria homens amantes de si mesmo, e a palavra de Deus seria blasfemada, a apostasia viria sobre esses últimos dias como sinais dos últimos tempos a respeito da volta de Jesus. Mas, aleluia, Deus tem um povo escolhido na terra, chamado igreja, que somos nós, eu e você, a qual, aleluia, muito em breve, esse céu se abrirá, e esse povo, aleluia, subirá cantando o hino da vitória. Porquanto, irmãos, passamos por aqui lutas, dificuldades, enfermidades, problemas, mas não podemos desistir desse Deus. Como muitos nós vemos, pastora, que estão se tornando para trás, estão desistindo de seguir esse caminho. Mas aqui está dizendo aqui o salmista: os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. O versículo 2, para nossa alegria: como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Amém. Confia nessas palavras, permaneça, irmãos, por maior que seja a luta, não desista de Jesus. Amém? Obrigado, pastora, pela oportunidade. Igreja, receba as bênçãos de Deus nessa noite. Essa palavra ao pastor Geraldinho, que vai nos abençoar. Grande é o nosso Deus. Louvado seja o Senhor. Amém. Amém. Parece que a palavra está confirmando tudo o que Glória nós a Deus. vamos falar, o que você vai ouvir mais uma vez
E por que eu estou trazendo mais uma vez? Porque é sempre bom nós trazer para o nosso coração e trazer na nossa memória aquilo que nos dá prazer. E o que está dando prazer para você nesses últimos dias? Acabamos de ouvir aqui, né, essa questão. Cantamos que Jesus está voltando. Estamos vivendo não tempos fáceis, mas tempos difíceis. Mas que esse tempo que nós estamos passando faz com que nós lembremos das coisas que ficaram para trás e que foram coisas boas. Nós temos que trazer à nossa memória essas coisas boas que ficaram para trás. Às vezes fala assim, deixando para trás as coisas que se foram. Foi passado. Mas tem coisas que, se nós formos lembrar, você vai lembrar com alegria. E é isso que eu quero trazer à sua memória. Abre em Lamentações de Jeremias. Por que já fala Lamentações de Jeremias? Porque Jeremias já não estava mais aguentando. Ele só lamentava. E às vezes nós estamos como Jeremias, lamentando. Mas ele parou. Ele parou de lamentar e começou a buscar aquilo que poderia trazer algo de alegria para ele. Lamentações 3, versículo 21. Em algumas versões vão falar diferente, mas eu gosto dessa tradução que fala assim, versículo, capítulo 3, 21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Aleluia. 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam nele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. E isso em silêncio. Você ouviu muito bem o que a palavra está falando aqui? Ele fala: eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. E agora aqui no final, a gente lê aqui: bom é para o homem suportar o jugo. Aliás, bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Muitas vezes nós temos que parar de falar muitas coisas que talvez não é no momento exato. Às vezes nós estamos reclamando da situação. Sim, está difícil, mas juntamente com a igreja tudo se torna mais fácil. Por quê? Porque quando nós estamos nessa união, não há angústia. Jeremias, aqui ele estava com a sua alma em grande angústia, porque aquilo que ele estava vivendo, ele viu a aflição do povo. Ele quis fazer algo, mas o povo rebelava contra as palavras. Parece que nós somos iguais. Nós estamos vivendo momentos iguais a de Jeremias. Nós lamentamos. A pele, quando nós reclamamos demais, nota na sua pele, fica enrugado. Parece que tudo se transforma. A angústia toma conta da pessoa, que ela envelhece. Fisicamente, ela traz para si todas essas enfermidades, vamos dizer assim, atuais hoje. E as enfermidades atuais hoje
Amados, está sendo assim tão difícil de ser curado. Está sendo tão difícil de trazer essas pessoas a esse aconchego espiritual, porque elas não querem mais. Elas não querem mais saber. Então, a nossa pele, ela envelhece. Os seus ossos foram despedaçados, sabe? Doído. Esses dias eu passei não enfermidade, eu nem sei o que aconteceu, mas o meu corpo doía muito. Passava a mão, doía demais. Eu acho que era bem isso que Jeremias estava enfrentando. Além de ver o povo sofrendo, ele também estava, a angústia tomou conta dele. Fala comigo, angústia. Angústia. O que você sente quando você fala angústia? Angústia. Parece que fecha, né? Angústia. Parece que fecha. E é isso que ela vem fazer. E é isso que ela vem trazer nesses momentos atuais. A angústia tomou conta. A enfermidade tomou conta. O que está mais em alta aqui hoje é tanto TDAH, tantas coisas que estão surgindo, que quando nós éramos pequenos, a nossa mãe curava aquilo ali no instante. E hoje não pode. Hoje pode, com remédio, é tratamento. Não estou dizendo que você não deva buscar esses tratamentos, deve sim. Tantos homens de Deus sofreram, perseguições, vamos falar lá do Velho Testamento mesmo, não estou falando do Novo não. Davi foi perseguido por Saul, quase o matou, mas a graça de Deus era com ele. Aleluia. E não tinha médico. Ele tinha que procurar a solução, Mas em determinado momento, ele parou de lamentar e diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Acho que ele sentou num lugar e falou: Senhor, não dá mais. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Se fosse perguntar, você sabe o que é Alzheimer hoje? A pessoa só lembra do quê? Passado. Mas é uma alegria para ela. A gente não entende isso. Mas lembrar do passado para ela traz para ela um momento de felicidade. Ela não vive esse presente. Se todos nós pudéssemos, viver somente o passado, porque o presente hoje está tão difícil de você lidar com essa circunstância. Está tão difícil da gente lidar com essas coisas que a todo momento estão mudando. A todo momento muda, irmãos. Para quem vive no meio de pessoas que já estão com suas mentes já cauterizadas, levadas só no pensamento para trás, é difícil você querer entender. Não adianta. Não adianta você querer entender o Alzheimer. Você tem que compreender. Sabe? Que aquele é o momento. De repente pode acontecer conosco. Um apagão. 1 minuto. Se a gente fica 1 minuto sem... No nosso cérebro, já modifica tudo. Modifica tudo. E Jeremias já estava vivendo esses momentos. As circunstâncias podem não ser boas. Talvez esse momento que você está vivendo. Talvez as circunstâncias na tua casa, no trabalho, ou onde você vai, não estão sendo boas. Mas sabe que em tudo, Deus tem um propósito. Aleluia. Em tudo, Deus tem um propósito. Eu tenho uma frase lá em casa que fala assim: meu pai, eu não te entendo, mas mesmo assim confio em ti. Aleluia. Quem somos nós para entender, A mente de Deus é muito, não dá para entender, A mente de Deus. E Ele tem muito mais
mais para nós. O que você traz à sua memória tem o poder de mudar ações. Você entendeu? Jeremias, após lamentar a condição do povo e da nação de Israel, demonstra que não vai ficar preso nas lamentações, pois trará à memória somente aquilo que pode dar esperança. Você entendeu? Então pare de ficar se lamentando. Há momentos, sim, a palavra fala, há momento de lamentar e há momento de parar de lamentar, né? Há momento de falar e há momento de ficar em silêncio, ouvir. O muito falar vai te confundir muito mais. E o que eu quero trazer à sua memória é isso: esperança. Aleluia. Nunca perca a esperança, né? Todo mundo fala isso, né? Oh, não perca a esperança, não. No momento certo vai acontecer. E é verdade. Aquilo que você leva à sua memória estará brevemente em seu coração. Aleluia. Entendeu? Você está entendendo por que eu estou querendo que você lembre de uma coisa gostosa que você passou no passado? Lembra agora? 1, 2, 3. Isso aí. Alarma ali. Por quê? É gostoso. Foi aquele momento magnífico na nossa vida. Se nós formos contar as nossas, como se diz, as nossas experiências, cada um tem uma experiência, né? Talvez bem parecida, ou talvez não. As nossas experiências podem trazer salvação para aquele que não conhece. É por isso que Deus dá essas experiências para você. Por isso que nós passamos, né? Teve uns momentos na nossa vida que nós passamos por vários tipos de unção, tá? Que não é no momento da gente ficar falando aqui, mas que foi válido, foi. A palavra fala: retende o que é bom, guarda no teu coração aquilo que te trouxe felicidade, aquilo que te trouxe salvação. Entendeu? Traga à sua memória coisas que são ligadas aos sonhos que Deus colocou em seu coração. Aleluia. Ah, mas eu não tenho mais, perdi a vontade de viver. É o que você mais escuta hoje no meio médico. Perdi vontade. Criança, gente, não estou falando de adulto, não. Eu estou falando de crianças que chegam e falam: eu não quero mais viver. Por quê? Porque nós estamos vivendo neste mundo realmente que está apertando, cada dia mais está apertando. E eu pergunto para você, igreja, qual que é a tarefa da igreja neste momento? O que nós vamos fazer com essa situação? Chega alguém aqui na igreja nesse tipo de situação. Como que nós vamos lidar com isso? Sim, nós vamos orar. A igreja vai orar. Mas nós precisamos ter também o conhecimento de dar a essa pessoa que vem aqui um jeito. Olha, tudo tem jeito, mesmo que ela não creia, porque quando a pessoa está tão perturbada, não adianta você querer falar que Jesus salva, que Ele cura, que Ele liberta, que a mente dele já está cauterizada, que ele vai querer fazer, mas eu sei, está doente. E para nossa mente não ficar doente, nós temos que ficar ligados no céu. Aleluia. Temos que ficar ligados nos céus. Parar de reclamar e começar a louvar. Aleluia. Diferente, né? Começar a agradecer, começar a exaltar o nome de Deus. A fidelidade de Deus é o fundamento à esperança. É isso que a palavra fala, né? As misericórdias do Senhor são uma causa de nós não sermos o quê? Consumidos.
Irmãos, eu tento entender esse versículo. Nós falamos, né? As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Alguém falou essa semana: olha, para de ficar pedindo misericórdia. Eu não entendi muito bem, mas aqui a palavra do Senhor está falando assim, né? As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Por isso que nós estamos aqui hoje. Porque a palavra fala que ela se renova manhã após manhã. Dá para você entender isso? A misericórdia do Senhor, amanhã você lembra disso, tá? Você lembra disso? A misericórdia do Senhor é a causa de eu não ser consumido. Jeremias declara que trará à memória somente aquilo que pode trazer esperança, mas ele diz isso fundamentado na fidelidade de Deus. Entendeu? Aleluia. Se ele não tivesse esse fundamento na palavra, nada poderia mudar a situação. Mas ele buscou, sabe? Ele buscou nessa situação que ele estava vivendo, parar e lembrar: olha, quando eu fazia assim, Deus operava, Deus agia, Deus falava, e eu crescia. Aleluia. Está entendendo? Deus é Deus das misericórdias, que se renovam a cada manhã. E isso nos fala de sonhos. Não pare de sonhar. Projetos. Mas eu já estou de idade, já não preciso nem mais sonhos, não preciso mais de projetos, não preciso nem mais de realizações, porque eu já fiz tudo. Eu já fiz tudo. Que nada. Deus ainda não completou a obra em nossas vidas. Deus ainda não completou a obra nas nossas vidas. Ele quer ainda fazer algo diferente. Observe que o profeta fundamenta a sua afirmação no caráter fiel do nosso Deus. Olha onde ele foi buscar. Eu preciso confiar mais nesse Deus. Eu preciso buscar mais nesse Deus. O que ele diz é assim: grande é a tua fidelidade, Senhor. Ele não desanimou, mas só Deus sabia como que estava o coração dele. E ele sabia muito bem como estava a situação dele. Às vezes ele já estava no finalmente. Eu quero morrer. Sabe aquela situação onde você só pede pela morte e a morte não chega? Amém, irmãos. Vamos parar de pedir morte, vamos pedir vida. Vamos pedir restauração para as nossas vidas. Às vezes nós falamos coisas assim, ou pensamos, né? Pensamos e agimos conforme o nosso pensamento. Mas Deus quer mudar tudo isso em nossas vidas. Ele quer mudar na minha vida, na tua vida, e Ele quer colocar algo novo. Ele quer colocar algo melhor. A fidelidade é uma perfeição em Deus, pela qual Ele é fiel à sua palavra e à sua aliança. Nós temos uma aliança com Deus. Aleluia. E essa aliança não pode ser quebrada. Por quê? Porque Ele propôs, e isso Ele fará. Ele sabe muito bem o que se passa na tua vida. O que Ele prometeu, Ele vai fazer. Nossa, mas já faz tanto tempo que Ele prometeu, ainda não aconteceu. No momento certo, sabe? Quando você parar de reclamar, as coisas vão acontecer. Vão acontecer. Por que eu estou falando isso? Porque acontece na minha vida também. Eu não sou super espiritual. Não tem ninguém aqui super espiritual. Nós estamos aqui vivendo a cada dia, sabe? Esperando a volta do Senhor, sabe? Aprendendo, né? A todo momento Deus mostra algo para nós. Mas às vezes nós que não queremos ver. Está entendendo? Nós que não queremos ver, mas as coisas acontecem.
dessa forma em nossas vidas. Podemos ter esperança porque Deus é bom. Desde o começo nós estamos ouvindo, né, essa palavra, né, da misericórdia de Deus, que Deus é bom, que Ele ficou ao redor do seu povo. Entendeu? Aleluia. É isso daí. Esta é a misericórdia do Senhor. Não dá para a gente imaginar o tamanho do braço de Deus, sabe? Mas nós estamos assim, ó, realmente, em volta dos braços do Senhor. Podemos ter esperança porque Deus, Ele é bom, misericordioso, e Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu. O profeta declara que Deus é o fundamento da sua vida. Ele fala: Senhor, Tu és a minha porção. Senhor, Tu és a minha herança. A minha herança. Tem gente aí que está esperando, né, uma herança aí. Né? Tem gente esperando heranças. Não fica esperando. Vamos lutar. Vamos fazer. As coisas vão acontecer em nossas vidas? Vão. Ele é bom para com aqueles que esperam nele. Aleluia. Ele é bom. Você está entendendo? Amém. Olha, se a gente não agir, se a gente não falar, Deus não vai agir por nós. Está entendendo? Nós temos que dar um passo. Nós precisamos. Não adiantava Jeremias ficar ali sentado, lamentando, vendo o povo daquele jeito e se lamentando. Ah, meu Deus, ó, porque, ó vida, ó céus, parece um desenho aí, né? Ó céus, ó vida, reclamando. Mas nós somos humanos. Nós estamos aqui ainda aprendendo. Não é pecado, irmão, você entrar num parafuso. Entendeu? Você está me entendendo? Às vezes a sua mente vai dar um apagão, mas de repente ela vai voltar. Por isso que eu falo para vocês, é difícil a gente entender o Alzheimer hoje. Agora, se toda a igreja que fosse, se nós, né, nós não estamos, mas se por um momento todos nós aqui tivéssemos Alzheimer, nós éramos felizes. Nós não estaríamos pensando nesse mundo atual. Está repreendido em nome do Senhor Jesus. É isso que nós queremos. Nós queremos vida. Nós queremos vida. Eu estou dando um exemplo para você aqui. Sabe por que eu estou falando tanto disso? Porque eu estou vivendo no meio de pessoas assim. Não dá para entender, irmãos. Não dá para entender. Eles fazem coisas, sabe, absurdas. Mas aí você vai perguntar novamente: passou. Aquilo ali passou. E é o que nós devemos esquecer. Esquecer as coisas ruins mesmo. E trazer só à memória aquilo que me pode trazer alegria. Por outro lado, em Hebreus diz que a esperança é a âncora da alma. Entendeu? Para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos, nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, o qual temos por âncora da alma, segura e firme, que penetra além do véu. Ou seja, aqui está falando dessa proteção de Deus, voltando lá, da porção de Deus, da herança que Ele quer nos dar. Aleluia. Em Deus nós temos um refúgio melhor. Em Deus nós temos essa âncora, sabe? Nós podemos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. A palavra fala: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele
tem cuidado de vós. Devemos trazer à memória a esperança para que tenhamos uma vida cristã estabilizada. Aleluia. Está entendendo? Agora eu quero mexer com a nossa vida espiritual. Não estou falando assim de quanto tempo você é crente. Eu estou falando agora aqui de vida cristã estabilizada na palavra. Tá? Se você conhece a palavra, você vai ter uma vida bem estável espiritualmente. Você vai viver essa vida, sabe, conforme a palavra. Você vai vencer, nós vamos vencer essas lutas. Aleluia. Nós vamos vencer essas lutas, que não são pequenas. Elas são muitas. Se for perguntar para você aqui, você vai falar: eu não aguento mais, eu quero sair dessa. Eu também, irmãos, eu estou buscando viver, sabe, esta vida da melhor maneira possível, mas com Deus, com a palavra, tá? Portanto, não fique preso às experiências frustradas do passado. Tira isso. Sabe, às vezes aquilo que aconteceu no passado está tão difícil de curar, sabe, de esquecer. Tem gente que fala assim, não tem perdão. Não, tem perdão, tudo tem perdão. Esquece. Vamos começar a buscar o melhor de Deus. Aleluia. As pessoas estão doentes porque não conhecem realmente a palavra. E nós que somos salvos, nós que conhecemos, nós que somos sadios, vou falar assim, sadios espiritualmente falando, nós devemos cuidar dessas pessoas. Sabe, não adianta muito falar um abraço, um oi, ou algo que você faz. Eu estou me lembrando aqui de algo que aconteceu, depois a pessoa veio falar para mim, não sei porquê. Uma pessoa na Santa Casa estava entrando no raio-x, não sei o que ela ia fazer também. Eu simplesmente passei a mão no braço dela. Não demorou muito tempo, essa mesma pessoa veio falar: olha, eu senti algo diferente quando você passou a mão em mim. Glória a Deus. Aleluia. Ela veio contar para mim que ela foi curada. Ela estava com um braço que não estava aguentando. Simplesmente, sabe, Deus dá uma luz. Não é pecado você fazer isso. Não é pecado você chegar, abraçar alguém, sabe, e orar ali em espírito. Orar em espírito, que a palavra fala isso também. Nós devemos orar em espírito e dar ali a salvação, trazer para aquela pessoa o alívio para a alma dela. Isso está acontecendo no meio do povo de Deus. O povo de Deus precisa se unir mais, precisa crer mais. As misericórdias do Senhor, ela tem sido a causa de nós não sermos consumidos, sim, tem sido sim, mas o povo tem que se voltar mais para Deus, tem que voltar mais para esta realidade que Deus ainda faz milagres, entendeu? Que Deus ainda pode trazer. Hoje é dia de trazer à memória aquilo que te dá esperança, entendeu? Hoje é dia. Amanhã você fala: Senhor, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, aquilo que me faz alegre, aquilo que me faz me colocar de pé todos os dias. Senhor, me dê graça, me dê sabedoria. E assim nós vamos vencer essas barreiras da vida. Uma vida sem esperança é cinzenta, sem graça, sem cores, né? Fala isso, né? A pessoa que não tem Jesus, não tem vida própria, porque ela não tem o propósito de Deus. Entendeu? Nós precisamos ter propósitos.
E esses propósitos precisam vir primeiro do trono de Deus para a nossa vida. Quando nós conhecemos a Deus, nós não vamos logo de supetão, nós engatinhamos primeiro, né? Quando nós somos pequenos, nós engatinhamos, depois começa a dar os primeiros passos, depois você já está correndo. Aí é só misericórdia de Deus. Não é verdade? Porque já sabe tudo, já sabe correr, já sabe falar. Então, por isso que vamos voltar a falar dos pequenos. Hoje ele sabe muito mais do que nós. Você fica, mas onde ele aprendeu? É um mundo que está girando rápido demais. E talvez a palavra está sendo escassa. Entendeu? Não tenha medo de falar da salvação para o seu filho. Não tenha medo de falar para ele que é pecado, porque ele vai entender. Às vezes nós ficamos com medo de ofender as pessoas só por falar do pecado. Não, temos que realmente adentrar as trevas. Isso é pecado. Mudança de vida, Deus quer mudança de vida, Deus quer realizar em você, em nós, sabe, melhores coisas. Até quando nós vamos ficar assim, à vontade? Está na hora de Deus fazer alguma coisa em nossas vidas. Se no inferno tem uma placa que diz, aqui acabou a esperança, no céu tem outra placa que diz, aqui o que era esperança virou realidade. Aleluia! Entendeu? Glória a Deus. É isso, nós temos que com o diabo a gente não pode brincar não. Não pode brincar não. A gente tem que ser direto. No céu tem outra placa que diz, aqui o que era esperança virou realidade. Aleluia! Então deixa essa mensagem ser realidade da tua vida. Sabe? Traga à sua memória aquilo que pode trazer esperança para você, para sua família, porque essa esperança é saúde espiritual. Essa esperança é que vai fazer com que a igreja se levante com poder e glória. E é isso que todos nós estamos precisando. É isso que nós precisamos buscar. Lamentar? É bom lamentar? É gostoso, sabe? Chorar um pouco, aí vem um passa a mão na cabeça da gente. Mas com Deus não se brinca. Com Deus as coisas é diferente. É diferente. E é por isso que eu quero que você guarde no teu coração o que Jeremias passou, sabe? Ele ficou no seu canto lá, mas de repente ele se levantou. Não, chega, não dá mais para ficar nessa posição, né? Quantas vezes os nossos pais nos chamou a atenção, ou quantas vezes um amigo nos chamou a atenção, ou até mesmo na igreja, foi preciso, né, alguém sentar com a gente, chamar a nossa atenção para a gente se ligar, porque a gente já estava fazendo coisas erradas. E quando a gente vê alguém fazendo coisa errada, vamos lá, vamos alertar, vamos falar, olha, muda de situação. Agora que nós somos pais, vocês que são pais, vocês sabem do que eu estou falando, né? Quando a gente chama a atenção de um filho, quando a gente chama a atenção, sabe, daquele que a gente mais ama. Se a gente chama a atenção, é porque a gente quer o bem. Se a gente chama a atenção, é porque a gente quer trazer à memória dele aquilo que pode trazer alegria, esperança, salvação. E tudo que é ruim vai sair em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Já começar na minha vida, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Posso ficar em pé? Deus, louvado seja o Senhor. E que essas palavras, essas memórias, né,
Sejam boas, sejam ruins, mas eu quero que você fique com as boas, tá? Amém. Fique com as boas. As ruins, entrega nas mãos do Senhor. Ele sabe muito bem o que vai fazer. E deixa que lá no seu lar, quando você entrar no seu lar, declara esse versículo: quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Aleluia. Se você acha que não tem esperança, tem esperança. Tem jeito? Tem jeito. Tudo tem um jeito. Nada vai passar, sabe, dos olhos do Senhor. Deus e Pai, eu quero te agradecer, Meu Deus. porque o Senhor é bom e a tua misericórdia, assim como diz a tua palavra, dura para sempre, Senhor. Aleluia, Senhor. As tuas misericórdias, ó Pai, elas se renovam a cada manhã, ó Deus, em nossas vidas. Pai, eu quero estar abençoando a tua igreja, ó Deus amado, com toda sorte de bênçãos que há nos céus. Ó Deus, que o nosso coração se alegre, ó Pai amado, ó Deus, com tudo aquilo que o Senhor tem para nós, para nos entregar, ó Senhor. Queremos ter ainda esperança, Senhor amado, de que o Senhor fará coisas maiores em nossas vidas, ó Pai. Ó Deus, porque está escrito na tua palavra, coisas maiores nós faríamos, ó Pai. E eu creio, Senhor amado, e recebo esta bênção, Pai, e passo esta bênção para a tua igreja, Senhor amado. Pai, em nome do Senhor Jesus, adentre os lares agora, ó Pai, que necessitam da tua cura, ó Pai, que necessitam, ó Pai amado, de mudança de memória, ó Pai amado, de situações, ó Pai. Visita agora, ó Pai, e que teu Espírito Santo esteja em cada lar, fazendo aquilo, Pai amado, que está no teu coração, e que vidas sejam restauradas, ó Pai, em nome de Jesus, e que a nossa esperança, sim, possa ser somente o Senhor. Nós oramos, Pai, e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua vida. Amém, pastor? Feche os teus olhos, que palavra abençoada. Vamos tirar da nossa vida essas lamentações, essas murmurações. Quem lamenta e murmura morre no deserto, mas nós viveremos na terra prometida. Amém? Querido Deus, muito obrigada por essa palavra, por esse tempo em tua presença. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem trazido a sua verdade revelada a cada momento que te buscamos a tua casa. E nesses dias que nós caminhamos para o Pentecostes, o Senhor tem nos preparado, Senhor, para aguardar a tua promessa, para viver a tua promessa, para desfrutar da tua promessa. Então move sobre nós, Senhor, para que o teu nome seja glorificado. Aleluia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu vou dar de espirrar, mas pastor, desculpa. Senhor, muito obrigado pelo seu amor. Abençoa os teus filhos que estão nos visitando hoje. O Senhor traga sempre a sua vitória e a bênção sobre todos nós. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar? Vamos agradecer a Deus. Trazer à memória aquilo
compartilhe essa mensagem, abençoe outras pessoas, para que o coração seja guardado e sempre trazer à memória aquilo que nos dá esperança, principalmente dos milagres, dos sinais, dos prodígios, das maravilhas, das bênçãos, das vitórias que o Senhor já nos concedeu, principalmente a salvação. Shalom!